E aí pessoal, tudo bom? Então, bom dia, boa tarde, boa noite aí, depende de que horas vocês vão estar assistindo o vídeo. Essa é a aula que eu vou tratar com vocês. Eu vou só dar uma retomada, uma relembrada em um conceito que vocês já sabem, tá? Mas é só para a gente já ir reacostumando e revendo alguns conceitos para poder dar início num conteúdo novo. Esse vídeo vai ser um pouco curto porque é só uma retomada, é só para a gente relembrar algumas coisinhas e ver um pouco de nomenclatura nova desse conteúdo que vocês já sabem. Então o conteúdo está aí, a gente vai falar sobre triângulos retângulos, ok? Então, quais vão ser as características principais de um triângulo retângulo? Então, vamos olhar para esses triângulos que estão aí na tela de vocês. Eu deixei 3 triângulos aparecendo, ok? Por que esses 3 triângulos? Porque o que a gente precisa entender é que não importa o formato que ele esteja, se ele estiver deitado, se ele estiver de pé, se ele estiver... Tanto faz. A única coisa que importa para a gente é ele ter essa característica aqui, ó. Apareceu esse quadradinho, certo? No triângulo, mesmo que ele estiver meio torto, ok? Mas apareceu esse quadradinho, a gente precisa entender que ele tem 90 graus. E é isso que determina um triângulo retângulo, certo? É possuir um ângulo de 90 graus, ok? Beleza, então, vendo que essa é a característica principal de todo e qualquer triângulo retângulo, certo? Independente se ele for mais achatado, mais inclinado, qualquer coisa, ele só precisa ter aquele ângulo reto, ok? Vamos então para a parte mais importante, que é a parte nova, que é que a gente entender a nomenclatura que esses lados desse triângulo vai ter, porque aqui a gente está falando de um triângulo mais especial, um triângulo retângulo, então eles vão ter algumas nomenclaturas diferentes, beleza? Então já está aparecendo aí na tela para vocês que essas nomenclaturas vão ser catetos e hipotenusa. Tá, mas quem são os catetos e as hipotenusas? Vamos lá para o nosso triângulo. Então beleza, a gente tem aí um triângulo retângulo, ok? Assim como todo bom em qualquer triângulo, tem 3 lados. Ok, e o que vão ser os catetos e a hipotenusa desse triângulo? É bem simplesinho. A hipotenusa vai ser sempre aquele lado que está oposto ao ângulo reto, ou seja, que está sendo enxergado pelo olho reto. Então esse cara aqui é a nossa hipotenusa. Beleza? Essa é a nossa hipotenusa. E os outros 2 lados? O que vão ser? Os outros 2 lados, ambos eles, serão considerados catetos. Então, temos 2 catetos. Certo? Tem aí o cateto 1, cateto 2, tanto faz. A gente precisa entender que eu só vou ter uma hipotenusa, que é sempre aquela que está oposta ao ângulo de 90 graus, e eu vou ter 2 catetos, aqueles que formam o ângulo de 90 graus. Belezinha? Então, essa é a nomenclatura que a gente vai levar para os nossos triângulos retângulos, certo? Ah, mas e aí? A gente tem como diferenciar esses catetos, qual cateto, qual não é cateto e tudo mais? Então, vamos analisar quando a gente tiver mais triângulos. Então, aqui, ó, eu coloquei um monte de triângulo para a gente. Eu vou escrever primeiro, sempre, os casos que são mais fáceis de observar. Então, ó, sempre oposto ao de 90 é a nossa hipotenusa. E o oposto ao de 90 é a hipotenusa. Opa, ficou feio esse. O oposto ao de 90 é a hipotenusa. Então, beleza. Tá, mas quem que vão ser os catetos, então? Os outros 2 lados sempre vão ser catetos, independente do que estiver acontecendo. O que a gente pode pré-determinar é, a gente sempre vai ter um ângulo reto no triângulo e vão ter outros 2 ângulos cuja soma dá 90 graus. Então assim, se eu escolher um desses ângulos, ok? Então, por exemplo, aqui eu escolhi o ângulo beta, que é esse cara aqui de cima, beleza? Então, eu pré-determinei um ângulo que não é o ângulo de 90 graus. Pré-determinando esse ângulo, mesmo que eu chame esse cara de cateto e esse cara aqui também de cateto,
eles têm um nome extra, certo? Por estar do lado oposto ao ângulo beta, o cateto, nesse caso, o cateto de baixo vai ser chamado de cateto oposto, certo? E por estar colado no ângulo beta, ok? Esse cara vai ser chamado de adjacente. Adjacente. Certo? Então a gente vai ter o cateto oposto e o cateto adjacente, mas ainda assim ambos dois catetos. E no cara aqui de baixo, nesse daqui do lado, ó, eu escolhi aqui o ângulo alfa, certo? Então, de novo, os dois lados que não é a hipotenusa são os catetos, cateto e cateto, beleza? Ok. E aí, apoiado no ângulo alfa, eu tenho o cateto adjacente. E oposto ao ângulo alfa, eu tenho o cateto oposto. Certo? Beleza. Tá, mas esse triângulo aqui de baixo, eu coloquei tanto o alfa quanto o beta. Então, quem que é oposto e quem que é adjacente? É justamente esse o caso. Ambos podem servir como oposto ou como adjacente. Se eu tomar como referência o ângulo alfa, esse cara aqui é o oposto, esse cara é o adjacente. Adjacente. Agora, se eu escolher como ângulo o beta, aí eles trocam a ordem. Esse cara aqui passa a ser o adjacente e esse daqui começa a ser o oposto. Tá? Então, essas vão ser as características principais do nosso triângulo retângulo e da nomenclatura que a gente vai poder falar sobre os lados deles, certo? Então, sempre compondo um triângulo retângulo, a gente tem uma hipotenusa, dois catetos, e se eu pré-determinar um ângulo, que não seja um ângulo reto, esses catetos eu posso dar o nome neles de cateto oposto ou de cateto adjacente, dependendo do lugar onde ele está. Belezinha? Então, essa daqui é a aulinha de vocês de hoje, certo? Só para a gente entender quais são essas nomenclaturas que o triângulo retângulo pode levar. Belezinha? Então, até mais e até a próxima aula.